Esse foi o momento que uma mulher vomitou no seu próprio julgamento após ver fotos da autópsia do seu filho depois que ela o torturou e o deixou morrer de fome. Ela ainda o forçava a tomar molho de pimenta e fez tudo isso com a ajuda de seu filho mais velho, irmão da vítima. O caso aconteceu na cidade de Norton Shores, no estado de Michigan, nos Estados Unidos. Timothy Ferguson tinha 15 anos na época e era autista com limitações na fala e na coordenação motora. Ele costumava viver de forma muito saudável e feliz morando com seu pai e sua madrasta em outro estado. Inclusive, na época, Timothy estava até um pouquinho acima do peso, o que contrasta completamente com o que sua vida se tornou depois. Tudo mudou drasticamente em maio de 2021, quando seu pai sofreu um grave derrame e o garoto foi morar com sua mãe biológica, Shanda Vander Ark. Foi exatamente a partir desse momento que o inferno na Terra começou para Timothy. Acontece que 13 anos antes, quando Timothy tinha 2 anos, a sua mãe já havia perdido sua guarda por graves denúncias de abuso infantil. Entretanto, como Shanda se mudou do estado, houve uma grave falha de comunicação, então o estado de Michigan, para onde ela se mudou, não sabia disso que havia acontecido e ela conseguiu pegar Timothy de volta sem nenhum problema. Assim que Timothy voltou a morar com ela, 13 anos depois, Shanda começou um processo diário de torturas físicas e psicológicas com o garoto, tudo com a ajuda de seu filho mais velho, Paul. Timothy dormia no porão da casa, onde ela começou a espalhar várias webcams e sensores de movimento. Até mesmo o banheiro do cômodo, que era o que Timothy usava, era monitorado com a câmera apontada diretamente para o chuveiro. Além de Shanda e Paul, também vivia na casa Gabriel, o filho mais novo de Shanda. Enquanto Paul e Gabriel tinham o próprio quarto, Timothy passava a noite em um beliche exposto no meio do porão ou trancado dentro de um closet escuro e minúsculo no mesmo ambiente. Por algum sadismo da parte dela, Shanda passou a controlar absolutamente tudo que o filho fazia e principalmente o que ele comia. Na verdade, ela passou a privá-lo de comida praticamente 100% do tempo. Shanda colocou trancas e cadeados pesados na geladeira e nos armários da despensa para impedir Timothy de comer. A única alimentação que ele recebia era um pão seco sem nada. Gabriel contou mais tarde para a polícia que Paul e sua mãe passavam o dia assistindo as imagens das câmeras que monitoravam Timothy, tudo para ver se ele estava quebrando alguma das regras. Essas regras incluíam não falar, não sair de casa, não interagir com ninguém de fora da família e não roubar comida ou água. Acontece que ele estava sendo totalmente privado de alimentação básica, então óbvio que ele tentava comer alguma coisa de vez em quando, mas quando era flagrado quebrando algumas regras, ele era punido e torturado. Toda vez que Timothy tentava pegar algo para comer, a punição ordenada por Shanda era alimentá-lo com um pão encharcado de molho de pimenta extremamente picante. E ele tinha que engolir tudo sem direito a receber uma única gota de água, o que o fazia vomitar bastante. Mesmo quando Shanda não estava em casa, ela não parava com as torturas, porque ela orientava o seu filho mais velho sobre as punições de Timothy. Em uma mensagem de texto enviada para Paul, ela mencionou que teve a ideia de jogar molho de pimenta nas partes íntimas do garoto para puni-lo por desobediência. As punições diárias incluíam obrigar Timothy a correr pelo pátio da casa e a subir e descer as escadas por horas, com Shanda orientando Paul por mensagem a correr atrás dele para fazê-lo ir mais rápido. Ele também era forçado a passar horas nessa posição de cadeira ou então de joelhos olhando fixamente para a parede. Se mexesse ou saísse da posição, Shanda aumentava o tempo de castigo. Em muitas ocasiões, Timothy era mantido algemado com algemas de metal, amordaçado e obrigado a usar um cinto com um alarme que disparava caso ele se mexesse sem permissão. A crueldade chegou em um ponto de privarem o garoto de dormir, porque segundo Shanda, ele não os deixava dormir à noite. Para mantê-lo acordado, Paul jogava baldes de água fria em Timothy. Na noite anterior à sua morte, dia 5 de julho de 2022, ele estava extremamente fraco e foi forçado a passar 9 horas seguidas dentro de uma banheira de gelo, o que destruiu completamente o pouco de resistência que restava no seu corpo. Horas depois, Timothy estava inconsciente e Shanda o arrastou para dentro do closet, jogando o garoto em cima de uma lona azul, vestindo apenas uma blusa e uma fralda. Uma câmera que ela mesma colocou no closet gravou Shanda o xingando de idiota e patético porque ele estava respirando pela boca. Ela largou ele lá e voltou 15 minutos depois. Shanda tampou o nariz e a boca de Timothy com sua mão como uma punição para que ele respirasse corretamente, mas ele estava tão fraco que infelizmente ele parou de respirar, morrendo sufocado ali mesmo. Ela rapidamente percebeu o que havia acontecido e tentou reanimá-lo, mas demorou várias horas até pedir ajuda. 18 minutos antes de chamarem a polícia, Shanda e Paul discutiram sobre a versão que eles dariam para explicar a situação que Timothy se encontrava. Afinal, eles tinham que explicar não só como ele morreu, mas por que ele estava tão magro daquele jeito. Na manhã de 6 de julho de 2022, Shanda ligou para a emergência fingindo que Timothy havia caído da cama. Tanto ela quanto Paul sustentaram a versão inicialmente de que ele estava em greve de fome desde que foi morar com eles, pois sentia falta do pai. Mas desde o início já haviam inconsistências nos depoimentos. Primeiro que quando a polícia chegou, o cadáver de Timothy já estava totalmente rígido, o que demora pelo menos 8 horas para acontecer. Entretanto, segundo Shanda, ela havia falado com ele poucas horas antes. E logo ao avaliarem a casa a princípio, a polícia percebeu que havia algo de muito errado. O porão tinha um cheiro
cheiro insuportável de urina e fezes e Timothy parecia um esqueleto, usando roupas muito largas e tinha ferimentos por toda a sua pele. Eles também logo notaram a estranha quantidade de câmeras no porão, as trancas na geladeira e na despensa e como o local que Timothy dormia era sujo, além de ter encontrado um frasco de molho de pimenta no banheiro que ele usava e algemas de metal. A autópsia deixou ainda mais claro que a versão de Shanda e Paul era inventada. Timothy morreu pesando 31 quilos, a metade da média normal para um garoto de 15 anos da sua altura. O legista confirmou que a causa da morte foi desidratação, desnutrição crônica e hipotermia, não que ele simplesmente caiu da cama. A polícia rapidamente conseguiu um mandado de busca pelas imagens das câmeras da casa. Felizmente, uma delas ainda estava com cartão de memória, e era justamente a câmera que ficava apontada para o closet onde Timothy morreu. Ou seja, foi possível testemunhar toda a cena de Shanda xingando e matando seu filho. Ela foi finalmente presa no dia 8 de julho, 2 dias depois da morte do garoto. Shanda foi acusada de homicídio em primeiro grau e abuso infantil e foi mantida presa sem fiança, pois apresentava um alto risco de fugir. Paul foi preso cerca de uma semana depois, após a polícia conseguir um mandado para os registros telefônicos da família. As mensagens trocadas entre ele e sua mãe revelaram que ele participava ativamente das torturas contra o irmão. Ele admitiu que mentiu naquele primeiro depoimento sobre a morte de Timothy, pois foi orientado pela sua mãe, que aquela história da greve de fome era tudo mentira. Ele afirmou que ajudou Shanda a tirá-lo do closet, mas que achou que ele ainda poderia ser ressuscitado, pois sua boca ainda estava molhada. O julgamento aconteceu em dezembro de 2023 e ambos permaneceram presos até a data. Paul fez um acordo judicial para testemunhar contra sua mãe em troca de uma redução de pena. Segundo seu relato, que foi confirmado através de uma mensagem trocada entre eles, ele chegou a alertar sua mãe sobre o peso de Timothy poucas semanas antes da sua morte. Ele mandou uma foto das pernas de Timothy para Shanda, sugerindo que eles lhe dessem mais comida e que o levassem ao médico, mas nada foi feito. Paul ainda afirmou que nesse dia ele fez um sanduíche e ovos mexidos para o irmão, mas escondeu da sua mãe, pois não queria que ela reclamasse. Ele até se colocou um pouco no lugar de vítima em relação a Shanda, afirmando que fazia as coisas que ela mandava porque ele a enxergava como um modelo a se seguir. Já Shanda negou tudo e nega até hoje. Ela tentou alegar estresse pós-traumático, apagões e perda de memória, dizendo até que não levou seu filho ao médico em nenhum momento porque o seu ex-marido não tinha lhe enviado o cartão de saúde dele. Sempre que os promotores faziam alguma pergunta, ela parecia ter uma resposta na ponta da língua. Sobre aqueles cadeados na despensa e na geladeira, Shanda afirmou que fez isso para proteger Timothy, pois ele tinha o hábito de comer carne congelada crua escondido e estava apenas o protegendo. Além da greve de fome, ela disse que não percebeu que ele estava tão magro assim porque ele não deixava ela chegar perto dele. O momento mais marcante do julgamento foi quando o promotor mostrou as fotos reais da autópsia do corpo esquelético de Timothy na cara de Shanda e ela começou a vomitar no meio do tribunal, fazendo o juiz encerrar a sessão. No dia seguinte, na outra sessão, ela não retornou, pois afirmou estar doente. Shanda foi considerada culpada e condenada à prisão perpétua sem possibilidade de condicional. O juiz do caso, Matthew Cassell, disse para Shanda que a única coisa pelo qual ele é grato nesse caso é por Timothy ter partido e se livrado das mãos dela. Já Paul, como havia feito um acordo, recebeu uma sentença de 30 a 100 anos de cadeia. Depois da sentença, o juiz disse para Paul que ele só se arrependeu do que fez porque foi pego e que ele estava a um passo de virar um psicopata completo igual a sua mãe. Ambos permanecem presos cumprindo suas penas.